Eu quero acreditar na vida, ver o sol em cada amanhecer, ter no rosto o sorriso amigo, acreditar que o sonho é pra valer. Eu quero ter meu peito aberto, caminhar e não olhar pra trás. Caminheiro, quero amor por perto, quero um mundo construindo a paz. Canta comigo, cante esta canção, pois cantando sonharemos juntos pra fazer o mundo mais irmão. Canta comigo, cante esta canção, pois cantando sonharemos juntos pra fazer um mundo mais irmão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amados e amadas de Deus, amigos queridos, muito bom dia. Domingo, terceiro domingo da Páscoa, dia 26 de abril de 2020. A palavra de Deus hoje é muito rica, muito cheia de detalhes e símbolos, mas também muito extensa. Por isso, vamos tentar fazer a nossa partilha resumindo um pouco da primeira leitura, da segunda e do Evangelho, assim também como nos lembrando do Salmo de resposta, que é o Salmo 15. Primeira leitura, naturalmente, dos Atos dos Apóstolos, primeira coisa, no dia de Pentecostes, Pedro, de pé, junto aos 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão. Então, aqui na primeira leitura de hoje, nós já estamos em Pentecostes, lembrando que há uma diferença entre os escritos de Mateus, Marcos, Lucas e João, em que, para alguns deles, o Pentecostes já acontece na primeira aparição de Jesus ressuscitado. Quando Jesus diz, a paz esteja convosco, sopra sobre eles e envia o Espírito Santo para que possam proclamar a palavra, a verdade às nações. Então esse é o contexto, Atos 2, não é? E aí, Deus em seu desígnio e previsão determinou que Jesus fosse entregue nas mãos dos ímpios, e vós o matastes pregando numa cruz. Mas Deus ressuscitou da morte a Jesus, libertando das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. E aí lá adiante, vem algo que é muito, muito próprio para a gente. Alegrou-se, por isso, o meu coração, e exultou minha língua, e até minha carne repousará na esperança, porque não deixarás a minha alma na região dos mortos, nem permitirá que teu santo experimente a corrupção. O que é isso que Pedro está dizendo aqui na primeira leitura nos Atos dos Apóstolos? Exatamente o que Jesus fez naquele tempo em que o sepulcro era fechado. Não é? Entre a morte de Jesus na tarde da sexta-feira e a ressurreição na manhã de domingo, onde é que Jesus estava? Estava recuperando, ressuscitando, chamando novamente a dignidade da presença de Deus, aqueles que já estavam lá na região dos mortos, que já estavam condenados, posto que na ressurreição de Cristo todos nós somos chamados à ressurreição. Depois, na segunda leitura, isso fica ainda mais próprio, dizendo lá, né? Estamos agora então na primeira carta de Pedro, no seu capítulo 1. E aí vai dizer lá no verso 18: sabeis que fostes resgatados da vida fútil herdada de vossos pais, não por meio de coisas perecíveis como prata e ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Antes da criação do mundo, ele foi destinado para isso, e neste final dos tempos apareceu por amor de vós. Por ele, Jesus, é que alcançastes a fé em Deus. Deus o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória, e assim a vossa fé e a esperança estão em Deus. Veja, Pedro quase que arremata o trecho da primeira leitura de Atos dos Apóstolos para dizer exatamente que é no Cordeiro sem mancha, é naquele Cordeiro que foi enviado ao matador, naquele homem Jesus Cristo, também em Deus, que é levado ao matadouro, que é morto, que é colocado naquela situação de tanta humilhação. É por ele, pela humilhação dele, pela ressurreição dele, que nós somos todos resgatados e somos elevados à dignidade de filhos de Deus. Aí nós voltamos um bocadinho ao refrão do Salmo. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidades sem limites. Exatamente para dizer que aquele que caminha no Senhor, que caminha com o Senhor, que caminha para o Senhor, que compreende claramente que temos de ser menos para mim e mais para os outros, aquele que compreende isso está no caminho de Deus.
diferente daquele que acha que ser mais pelos outros, aquele que acha que a sua verdade é a única verdade verdadeira e absoluta, que na verdade acaba tomando as suas convicções tão plenas, únicas e precisas como uma vaidade dos pecados capitais. Não é? Então, quando nós chegamos ao Evangelho, e aí os que me conhecem sabem que eu sou absolutamente apaixonado por esse Evangelho, inclusive dele eu tirei o lema da minha ordenação presbiteral, fica conosco o Senhor, 10 anos atrás, não é? Nós temos novamente o trecho dos discípulos de Emaús. E o trecho dos discípulos de Emaús, sem querer ser redundante, porque falei disso na quarta-feira da oitava da Páscoa com vocês, dizer que se lá nos Atos dos Apóstolos, se na segunda leitura da carta de Pedro já estamos falando do Cristo ressuscitado, aqui no caminho de Emaús, eles estão descobrindo de fato o que é a ressurreição. Porque eles, na verdade, sabiam de ressurreição como nós. Se eu perguntar para qualquer um de vocês, para quaisquer de vocês, afinal de contas, como é que funciona um submarino? Você vai me dizer, é igual um carro, ele entra para debaixo d'água lá e o motor faz andar. Ou seja, a gente sabe a teoria, é uma teoria muito vaga, muito distante, muito longínqua, mas não sabe de fato como é que aquilo funciona, não é? É a mesma coisa. Eles sabiam que a ressurreição viria, mas o que é a ressurreição de fato? Quais as consequências de fato da ressurreição? O que é que a ressurreição provocaria na humanidade? Isso eles só vão descobrir de fato quando Jesus ressuscita. E aí, os primeiros passos estão aqui na narrativa de Lucas, no caminho de Emaús, né? Vão os dois peregrinos, e eu gosto de reafirmar, em Lucas há muito simbolismo na presença das pessoas. Cleófas e um companheiro. Por que o companheiro não tem nome? Porque na metodologia de Lucas é para que eu me coloque caminhando com Cleófas no lugar daquele companheiro. Não é? Eu vou caminhando com Cleófas e Jesus se aproxima de nós para nos anunciar a verdade e a salvação. Porque o diálogo é esse. Você é o único peregrino que não sabe o que aconteceu? E Jesus, como vocês são lentos, sem inteligência para compreender as coisas, então faz toda a narrativa da história da salvação. E é na fração do pão, no partir do pão, que ele é reconhecido. Partir do pão que tem sido tão difícil para nós, que tem sido tão angustiante para nós. É verdade que muitos de nós, eu inclusive, gostaria imensamente que pudéssemos voltar a celebrar a Eucaristia, distribuindo a Eucaristia a todos os fiéis, mas isso ainda não nos é possível. É claro que poderíamos dar esse passo, mas não seria responsável de nossa parte dar esse passo. E é justamente porque Deus já nos deu sabedoria para termos esses meios digitais que nós podemos, inclusive, fazer a Eucaristia de forma espiritualizada, de forma distante, de forma não material, não é? Fazer isso que a gente chama de comunhão espiritual, porque é no partir do pão, é no dar-se em comida e bebida à humanidade que Cristo se faz reconhecer e permanece reconhecido ao longo de todos os séculos, por toda a eternidade. Amados e amadas de Deus, deixo para você hoje um convite. Vamos caminhar rumo ao Emaús, junto com Cleófas e com Jesus? Vamos deixar Jesus se achegar até nós para caminhar conosco, para nos contar as narrativas da Escritura, para nos fazer entender aquilo que em nós precisa ser ainda mudado, porque assim nós conseguiremos fazer da nossa vida uma vida mais santa, mais próxima da vontade de Deus, uma vida que responda àquilo que Deus espera de cada um de nós. Vamos cantar a segunda parte dessa música que eu acho belíssima, justamente porque aquele que canta a canção de Deus é aquele que vai certamente caminhar na ressurreição do Senhor. Eu quero acreditar no amor, ver a noite se afastar de mim, em cada rua plantar uma flor e fazer da terra um jardim. Venha junto sonhar o desejo de que a noite não tenha mais fim. No violão soe todo o arpejo, construindo a paz, o amor, enfim. Canta comigo, cante esta canção, pois cantando sonharemos juntos pra viver um mundo mais irmão. Canta comigo, cante esta canção, pois cantando sonharemos juntos pra fazer um mundo mais irmão.
Shalom. Deus te abençoe. Guarde, proteja e livre de todo mal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amados e amadas de Deus, um lindo e abençoado domingo da ressurreição para você e sua família.